Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Notícias. Notícias da meia-noite com a edição da Diana Rosa. E Diana, demitiu-se a Ministra da Administração Interna. Maria Lúcia Amaral considera já não ter condições para assumir o cargo. Foi pouco depois das 9 da noite que uma nota no site da Presidência fazia saber da interrupção do mandato da Ministra. Foram pouco mais de 8 meses debaixo de críticas da oposição que culminam, Matilde Malva Sabino, numa altura em que o país está a braços com uma crise. Maria Lúcia Amaral era provedora da Justiça quando, em junho de 2025, Luís Montenegro, eleito pela segunda vez, a foi buscar para ser Ministra da Administração Interna. Num cargo onde é esperada que lide com situações de tragédia, Maria Lúcia Amaral enfrentou 2 testes de ferro. Primeiro, os incêndios durante o verão de 2025 e agora a destruição provocada pela Depressão Christine. É acusada de aparecer tarde no momento de crise e de ter um silêncio ensurdecedor. É uma ministra com dificuldades também em responder aos jornalistas, como ocorreu, por exemplo, durante o verão passado. Em julho, as chamas lavravam descontroladamente já há 4 dias em Ponte da Barca, quando falou pela primeira vez ao país. A má prestação da ministra Maria Lúcia Amaral não ficou por aqui. A estratégia de comunicação que levou a cabo durante os incêndios continuou a ser alvo de fortes críticas. A 17 de agosto deu uma conferência de imprensa que durou apenas 5 minutos e recusou-se a responder às perguntas da comunicação social. E uma vez mais, em nome de todos, muito, muito obrigado. Vamos embora. E saiu porta fora sem prestar mais esclarecimentos. Meses depois, na madrugada de 27 para 28 de janeiro, a Depressão Christine deixou um rastro de destruição no centro do país. A ministra apareceu no próprio dia atrás de Luís Montenegro e por aí ficou. Não prestou declarações. Falou pela primeira vez apenas 2 dias depois, a 30 de janeiro. Tentou justificar-se. Há muito, muito trabalho que se faz em contexto de invisibilidade. E foi no gabinete. Nessa mesma tarde, rumou a Leiria. O protagonismo foi inevitavelmente roubado momentos depois com a chegada do Presidente da República. A 2 de fevereiro falou novamente em Alveizer. Não sei o que é que falhou, não lhe posso dizer exatamente o que é que falhou, porque o sistema é complexo e as entidades coordenadoras do sistema de proteção civil têm tido todo o cuidado de garantir a colaboração entre todos. Dificuldades de comunicação que marcam a saída da ministra Maria Lúcia Amaral 8 meses depois de assumir a pasta da Administração Interna. Matilde Malva Sabino, com alguns dos momentos que marcaram o percurso de Maria Lúcia Amaral enquanto ministra da Administração Interna, sai do cargo para ser substituída de forma temporária pelo primeiro-ministro. E o Presidente da República diz que entende a decisão tomada num contexto particularmente difícil. Com o país a lidar com as trágicas consequências do mau tempo das últimas semanas. Aos jornalistas em Lisboa, esta noite, Marcelo Rebelo de Sousa diz que a decisão é para respeitar. Não vou dizer mais do que isto. Quem tomou a decisão, ponderou as circunstâncias, entendeu que não tinha condições pessoais e políticas. É uma situação, naturalmente, que é uma situação complexa, esta que vivemos estas últimas semanas, e portanto, perante isso há que respeitar essa vontade da Sra. Ministra, e o Sr. Primeiro-Ministro compreendeu isso, transmitiu, eu compreendi, aceitei, e agora, amanhã veremos. Amanhã se verá o Presidente da República, que recusa alongar-se em considerações sobre a saída de Maria Lúcia Amaral. E os partidos da oposição ao governo também começam a reagir. O líder do Chega considera que esta é a prova de incapacidade do Executivo para gerir adversidades. Foi numa publicação no X que reagiu André Ventura. O presidente do Chega diz que esta decisão prova que Montenegro vai perdendo o controle do Executivo, passo a passo, desde a saúde à administração interna. O líder do Chega termina esta mensagem com uma pergunta: quanto mais tempo vai demorar
demorar até que sejam resolvidos os outros erros de casting, na opinião de André Ventura, promovidos por este governo. Reação também do Partido Socialista. José Luís Carneiro acredita que a demissão da ministra demonstra a falha do governo na resposta à emergência criada pelas tempestades. O secretário-geral do PS atribui responsabilidades principalmente ao primeiro-ministro. É evidente que a demissão da ministra da Administração Interna é a prova de que o governo falhou na resposta a esta emergência, a esta tempestade. Vai pedir justificações ao governo amanhã? Vou mostrar ao Primeiro-Ministro que ele não pode alienar as suas próprias responsabilidades. O primeiro e mais importante responsável da proteção civil no país é o Primeiro-Ministro. Nunca tomei decisões, nem deixei de as tomar quando era Ministro, sem falar com o Primeiro-Ministro. E, portanto, é natural e é, aliás, um imperativo que decorre da lei que o Primeiro-Ministro assuma as suas responsabilidades. José Luís Carneiro, na sede do PS em Lisboa, antes da reunião da Comissão Política do Partido, o líder socialista, que também é ex-ministro da Administração Interna, considera que o governo tem um problema na resposta às crises, recorda a gestão do apagão e dos incêndios. Aqui na Rádio Observador ouvimos outras reações. Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, lembra que o partido já tinha alertado para a falta de capacidade da ministra. O deputado diz que Maria Lúcia Amaral não tinha capacidade de comunicação, nem o espírito de liderança que se exige a quem segura a pasta da Administração Interna. Foi uma grande jurista, com reconhecido mérito, e fez um bom trabalho como provedora da justiça, mas não tinha as competências que são necessárias para ser um ministro, sobretudo desta pasta, que é uma pasta muito exigente, que obriga a uma grande capacidade de decisão, uma grande capacidade de liderança, de coordenação de meios e também de comunicação. E questionado sobre um hipotético convite do Executivo a Gouveia Melo para assumir o cargo, uma possibilidade que tem sido aventada no espaço público nas últimas horas, Mário Amorim Lopes não descarta, acredita que o almirante até tem capacidades para o cargo. Mostrou capacidade de coordenação e logística na altura da distribuição das vacinas, isso é mérito também dele, obviamente havia uma equipa por trás, não é apenas ele, mas houve essa capacidade de liderança e de comunicação em momentos difíceis. E, portanto, eu acho que reúne algumas das competências para poder ocupar esse cargo. Ouvimos aqui Mário Amorim Lopes, à Rádio Observador. O deputado da Iniciativa Liberal esteve na emissão especial aqui na rádio. E o LIVRE critica o momento escolhido para a admissão da ministra. É o que defende Paulo Moacho em véspera de debate quinzenal no Parlamento. O timing em que ela acontece também não é inócuo, é na véspera de um debate quinzenal em que a oposição certamente que seria toda ela muito crítica com a atuação do governo na resposta a estas catástrofes e aos problemas que ainda estão a acontecer no terreno. E, portanto, esperamos que o Primeiro-Ministro não use, de certa forma, a demissão da Ministra como uma forma de se esquivar a essas responsabilidades. Paulo Moacho considera ainda que a gestão das catástrofes não é um problema exclusivo da Ministra da Administração Interna. O coordenador do Bloco de Esquerda reagiu à saída de Maria Lúcia Amaral no Instagram, defende que a demissão era a única saída. Face à gestão que o governo tem feito da crise que o país atravessa. Ora, José Manuel Pureza escreve que o Executivo falhou no dever mais básico, proteger o povo português. Acrescenta que milhares de famílias pagaram o preço da incompetência e do abandono. O coordenador do Bloco termina esta mensagem escrevendo que o país exige mudanças e não apenas demissões. E Diana, o aumento do caudal do Rio Mondego vai obrigar à retirada de 3.000 pessoas em Coimbra, Sor e Montemoro Velho. A Proteção Civil indica que vai colocar em prática o princípio da precaução. No total vão ser retiradas mais de 3.500 pessoas entre os concelhos de Coimbra, Sor e Montemoro Velho. Em declarações captadas pela CNN Portugal, o comandante subregional da Proteção Civil de Coimbra, Carlos Luís Tavares, indica que a margem esquerda é onde estão centradas grande parte das atenções das autoridades. 3.000 em Coimbra, cerca de 500 no concelho de Sor e cerca de 80 no município de Montemoro
Montemor Velho, falando aqui na margem esquerda, partindo do princípio que o galgamento ou a ruptura do dique pode acontecer à esquerda. Nós não sabemos onde vai acontecer. Como dissemos sempre do início, não há risco zero. E como tal, é uma situação que temos vindo a precaver, tem sido bem gerida esta cheia, mas efetivamente estamos a atingir limites e como tal não queremos perder ninguém, queremos salvar vidas. O responsável de Proteção Civil reforça o risco de arrebentamento do dique da margem direita do rio, Carlos Luís Tavares. Lembra que ainda em 2019 o dique do Mondego precisou de menos água para colapsar. A partir do açude ponte a obra comporta 2.000 metros cúbicos por segundo. Neste momento estão a passar 1.800. Já estivemos nos 1.850. Dar nota que em 2019 atingimos 2.200 e foi aí que rebentou o dique à direita. Portanto, não queremos correr estes riscos a acontecer, estaremos de forma preventiva já a atuar. O comandante subregional da Proteção Civil de Coimbra revela que já foi evacuado de resto um lar, uma estrutura onde estavam 34 utentes que vão pernoitar no pavilhão municipal Dr. Mário Mexia. Notícia de fecho do Jornal da Meia-Noite teve a edição da Diana Rosa.